Paz de Cristo a todos, aqui é o pastor Cláudio e hoje para fazer referência acerca daquele que foi o último ato de Jesus com os discípulos e o quanto que este ato, para além do seu simbolismo, para além daquilo que ele representa em termos teológicos ou soteriológicos, nos coloca diante de uma prática, diante de um ritual que, em tempos como os nossos, quando indivíduos convivem cada vez mais de forma isolada, trancada em seu próprio mundo, trancado em suas bolhas sociais, se enche de um significado todo contemporâneo, por assim dizer, todo de um significado extremamente atual. E a que ato eu me refiro? Ora, eu estou me referindo ao ato da última ceia, na qual Jesus se reúne com os seus apóstolos, estando ele à iminência de ser preso, julgado, condenado e, em seguida, crucificado no Gólgota. Jesus, à iminência deste processo dorido, sôfrego, que culminaria com a sua morte, se reúne com os discípulos numa mesa, parte com eles o pão e distribui entre eles o cálice. Este ato que nós cristãos conhecemos como a ceia do Senhor, este ato, Jesus o instituiu e advertiu, aconselhou a seus discípulos que fizessem isto sempre em memória dele. Ora, o ato de Jesus, o simples ato de Jesus, a iminência de sua morte, a iminência de todo aquele processo que o levaria à crucificação no Gólgota, o simples ato de Jesus se reunir com os discípulos e comer juntamente com eles do pão e beber juntamente com eles do vinho que foi repassado a todos naquele cálice, este ato por si só, instituído por Jesus, já tem muito a nos ensinar, já tem muito a nos dizer num contexto em que o ato de sentarmos à mesa e banquetearmos uns com os outros e nos refestelarmos uns com os outros, este ato, isto que um dia foi um ritual, pois houve um tempo em que sentar-se à mesa para comer entre familiares e entre amigos era uma prática muito comum. Este simples ato que tem se perdido ao longo dos anos é um pressuposto fundamental para a felicidade do indivíduo. E quem afirma isso, e quem defende isto, na verdade,
Foi uma rede mundial que pesquisa sobre a felicidade. Na verdade, esta rede, este trabalho de pesquisa realizado em 142 países, culminou com um relatório que é o relatório mundial sobre a felicidade, um relatório que é realizado de tempos em tempos após uma longa pesquisa. O relatório mundial sobre a felicidade mais recente, que resultou de uma pesquisa, repito, realizada em 142 países, entre os anos de 2023 e 2024, concluiu que comer bem e acompanhado é fundamental para a felicidade. Olha, para nós termos uma ideia da importância e da grandeza deste relatório, ele simplesmente foi publicado pela seção que cuida, que lida, que trabalha com soluções para o desenvolvimento sustentável da ONU. Ora, este relatório foi publicado no painel da ONU, na seção que trata, que apresenta, que discute, que propõe, que debate acerca das soluções para um desenvolvimento sustentável. Este relatório constatou que comer bem e acompanhado é um ato imprescindível para a nossa felicidade, para a felicidade humana. Pessoas que fazem isto com certa regularidade, pessoas que se refestelam, pessoas que comem, que se sentam à mesa para comer com outras pessoas, para se alimentar com outras pessoas, são pessoas mais felizes, são pessoas que se sentem menos solitárias, menos isoladas. Essas pessoas apresentam um nível maior de satisfação com a vida. Essas pessoas apresentam emoções positivas de forma mais intensa. Comer bem e com outras pessoas, e aqui é bom que se diga, sabemos que no contexto em que nós vivemos, comer bem, aliás, alimentar já é uma grande benesse, pois no mundo em que nós vivemos, onde os índices de pobreza são alarmantes, o número de pessoas que sofrem por insegurança alimentar é absurdo, estarrecedor. Sabemos que comer bem é um privilégio, é uma benesse, mas não é o cardápio, o elemento fundamental. Ele tem o seu valor? Tem, mas o imprescindível para a felicidade humana é o comer acompanhado, é o estar acompanhado à mesa, é o estar acompanhado no ato da alimentação, é o estar acompanhado no ato, ainda que de uma recreação, mas à mesa com o outro. Isto é uma prática, um ato imprescindível para a nossa felicidade. O impacto disso sobre a vida do indivíduo, o impacto disso sobre a vida da pessoa é semelhante à renda e ao desemprego, vejam.
O impacto que o ato de comermos à mesa, comermos bem à mesa com outras pessoas, acompanhados, gera em nós um impacto semelhante à renda e ao desemprego. Isto produz felicidade, por mais impactante que isso pode parecer, haja vista que hoje os padrões de felicidade são tão elevados, são tão altos e pouquíssimos mesmo os atingem, chegam a atingir esses padrões de felicidade, num contexto em que a felicidade é colocada num panteão tão elevado que pouquíssimos conseguem atingi-la. Falar que a felicidade se dá a partir de um ato tão simples como sentar à mesa e comer bem e acompanhado pode gerar um escândalo, mas é pesquisa reconhecida, cuja importância e consistência é reconhecida pela ONU. É pesquisa. Comer bem acompanhado produz felicidade. Comer bem e junto a alguém eleva o nosso índice, o nosso nível de satisfação com a vida. Ora, nos torna pessoas mais felizes, pessoas mais plenas. Ora, isto fortalece o tecido social, isso fortalece o nosso tecido comunitário, isto implica num bem-estar subjetivo, global. Isso tem impacto no todo, isso tem impacto na coletividade. Isso nos une, nos fortalece e ameniza em nós o sentimento de solidão. Não é de se estranhar que Jesus, a iminência de sua hora mais dura, a iminência da cruz, a iminência daquele momento, que lhe era o mais adverso, sentiu a necessidade, o prazer, o desejo de estar junto com os seus discípulos e comer com eles o pão e tomar com eles do cálice. Vejam, o cardápio de Jesus era o mais simples: pão e vinho. Este era o cardápio. Entretanto, havia ali um nível considerável de felicidade, sobretudo da parte de Cristo, porque mesmo consciente daquilo que ele haveria de padecer, em nenhum momento ele demonstrou insatisfação com a vida. Mesmo a iminência de sua hora mais dura, cruel e adversa, mesmo a iminência da hora da cruz, da hora da paixão, Jesus fluiu de um estado de plenitude, de serenidade, de bem-estar, por assim dizer, proporcionado por esta comunhão. Tanto é que ele reparte com os seus o pão e o cálice. Assume a mesa como um verdadeiro anfitrião. Os demais ali não passavam de seus convivas, de seus convidados, dos comensais, que foram convidados para celebrar com ele o pão, o partir do pão e o repartir do cálice. Jesus quis ser lembrado na hora da mesa. Jesus desejou
que aquela mesa perenizasse na memória, perenizasse entre os discípulos a sua memória, a sua lembrança, de tal modo que isto deveria ser repetido constantemente, e o foi, para que nós evocássemos a memória de forma coletiva. Hoje, nós fugimos da mesa. Hoje, a mesa já se tornou um espaço obsoleto. Hoje, a mesa já se tornou um espaço ignorado e esquecido. Não nos assentamos mais à mesa para comer bem e rodeados de pessoas. Consequentemente, os índices altíssimos de ansiedade, depressão, solidão, suicídio que aí estão mostram o quanto que a felicidade, que está às vezes na simplicidade dessas coisas, ignorada, pode gerar ou tem gerado consequências funestas e trágicas à nossa vida, ao corpo social, à coletividade. Portanto, voltemos à mesa, comecemos a praticar este simples ritual, que é o de estar à mesa para comer bem acompanhado. E nós veremos ao longo dos dias o quanto de positivo que este ato gerará em nós. A ONU está dizendo isso, e lá atrás Jesus, à sua maneira, já havia nos falado da importância da mesa, do sentar com o outro à mesa e comer bem. Isso cria memórias, isso desenvolve vínculos, isso fortalece os laços. A igreja que passa a se formar a partir daquela ceia simples está até hoje aí para nos mostrar o quanto que estes atos simples são poderosos e capazes para desenvolver vínculos fortes, perenes, que atravessam os tempos e alcançam pessoas em diversos lugares. Voltemos à mesa para estar com o outro e junto com ele nos refestelarmos. Isto é fundamental para a vida feliz. Que Deus abençoe a todos vocês. Até uma próxima. Se gostaram desta nossa reflexão, não se esqueçam de deixar aí o seu like e em breve nos reencontraremos aqui para continuarmos refletindo acerca desses ensinamentos, dessas verdades cristãs que são fundamentais para a nossa fé. Que Deus abençoe a todos e até breve.